Vou desenhar aqui a mesma situação que nós tínhamos no vídeo anterior, eixo x, eixo y. Nós tínhamos a função y é igual a x ao quadrado, aqui de 0 até 1, e nós giramos isso aqui em torno do eixo y e obtivemos um sólido mais ou menos assim. Um sólido mais ou menos assim. Certo? Ele é basicamente um cilindro, só que com uma parte oca no meio. E nós vimos que o volume era π sobre 2 e nós usamos o método das cascas cilíndricas, no qual nós vamos basicamente pegando várias cascas cilíndricas que formam esse sólido, e nós somamos o volume de todas essas cascas e obtivemos π sobre 2. Agora vamos usar um outro método, ou não é bem um método, vamos achar esse volume de uma outra maneira. Bom, o segredo aqui está em perceber que esse sólido nada mais é do que aquilo que eu falei, é um cilindro, ele não deixa de ser um cilindro maciço, menos essa parte de dentro aqui, menos essa parte de dentro aqui. Então, para achar o volume desse sólido, eu posso fazer o volume desse cilindro maciço menos essa parte que é oca. Eu vou obter o volume que eu espero seja π sobre 2. Bom, vamos começar com o volume do cilindro. É bem fácil calcular o volume desse cilindro, certo? Lembre-se, ele foi gerado girando esse gráfico em torno do eixo y. Então, nosso cilindro é mais ou menos assim. E, naturalmente, essa aqui é a parte oca. Lembre-se, o volume é área da base vezes a altura. Qual é a área da base? Bom, o raio do cilindro é 1. Vamos fazer aqui embaixo. O raio do cilindro é 1. A altura dele qual é? Bom, aqui quando x vale 1, y também vale 1, certo? Então, a altura do cilindro também é 1. Então, é a área da base vezes a altura. A área da base é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso é igual a π. Você também poderia calcular o volume do cilindro usando integração, se você quiser, mas é bem mais fácil usar a nossa geometria espacial. Agora, nós temos que achar o volume desse sólido aqui. Bom, o volume desse sólido é obtido se nós girarmos essa parte do gráfico aqui, em torno do eixo y. Daí eu vou obter esse sólido que é a parte oca. Bom, como nós podemos achar o volume desse sólido? Bom, observe que se eu fizer, eu vou marcar ele aqui com um pouco mais de... Vou destacar ele melhor aqui. Então, cada ponto fez uma volta completa em torno do eixo y. Então, se eu fizer secções paralelas à base aqui, paralelas também ao eixo x, essas secções vão ser círculos, certo? Se eu fizer uma secção aqui, numa certa altura y, essa secção vai ser um círculo. E qual é a área desse círculo? Bom, nós temos que descobrir o raio, certo? O raio desse círculo, que é essa medida aqui ou essa medida aqui também. Bom, vamos pensar, se eu estou numa altura y, quanto que vale essa medida? Quanto que vale o x? Bom, se y é x ao quadrado, então o x é igual à raiz quadrada de y, certo? Então, essa medida aqui é raiz quadrada de y. Esse é o raio do nosso círculo. Se y é x ao quadrado, eu quero achar o x, então é só fazer x é igual à raiz quadrada de y. Lembre-se que é uma medida, então é raiz positiva. Então, a área desse círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é igual a π vezes y. Isso é a área do círculo. Agora, nós podemos dar uma pequena espessura para esse círculo aqui. Nós podemos dar a esse círculo uma espessura infinitamente pequena dy. Como se fosse uma altura, na verdade, uma altura infinitamente pequena para esse nosso círculo. De forma que eu vou ter
um volume. E qual é esse volume? Bom, o volume é a área da base vezes essa altura infinitamente pequena. Então, o volume desse disco aqui, como se é uma moeda, digamos assim, o volume desse disco é a área da base, que é π vezes y, vezes a altura infinitamente pequena de y. E para achar o volume desse sólido rosa, que na verdade é a parte oca, eu posso ir somando os volumes de todos esses discos aqui de 0 até 1. Eu somo o volume de todos esses discos infinitamente finos e vou obter o volume total dessa parte oca. Então, o volume da parte oca, eu vou escrever assim, volume O de oco, vai ser a soma, ou a integral, de 0 até 1 do volume dos discos. Então, de π, y, dy. Na verdade, nós estamos usando o método dos discos que nós vimos lá nos primeiros vídeos para resolver um problema que também pode ser resolvido com o método das cascas cilíndricas. Só que aqui nós estamos agora integrando ao longo do eixo y e não ao longo do eixo x. E nós tivemos também que achar a função inversa para usar o método dos discos nesse caso. Bom, o π pode vir aqui para fora porque é um valor constante, então fica π vezes a integral de 0 a 1 de y dy. Eu espero que você consiga fazer de cabeça, mas vamos fazer de forma mais detalhada. É π vezes a antiderivada de y, é y ao quadrado sobre 2. Nós calculamos isso em 1 e subtraremos o valor quando y vale 0. Isso é igual a π vezes, quando y vale 1, eu fico com 1 meio. Quando y vale 0, o valor da expressão é 0, então fica π sobre 2. π sobre 2 é, então, o volume da parte oca. É isso que nós acabamos de calcular. E para achar o volume do nosso sólido, nós temos que fazer o volume do cilindro, que é π, menos o volume da parte oca, que é π sobre 2. Então, π menos π sobre 2 é igual a... Bom, π menos π sobre 2 é π sobre 2, que é exatamente o mesmo resultado que nós chegamos no vídeo anterior, usando o método das cascas cilíndricas. A vantagem do método das cascas cilíndricas é que nós não precisamos encontrar a função inversa. Aqui nós tínhamos a função y é igual a x ao quadrado, e para usar o método dos discos, nós tivemos que encontrar a função inversa, que nesse caso foi fácil. Foi só fazer x é igual a raiz quadrada de y, para achar o raio desse círculo. Mas às vezes é difícil encontrar a função inversa, e daí o método dos discos, que não requer função inversa, aliás, e daí o método das cascas cilíndricas, que não requer a função inversa, vem a calhar. Enfim, era isso. Espero que você tenha entendido e que eu não tenha confundido você.